Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Muito bem. Abra uma apostila de vocês lá em História, na página 206. Vamos falar um pouquinho sobre os colonos, trabalhadores rurais assalariados, né? Chegando ao Brasil, as famílias imigrantes de agricultores poderiam se tornar colonos ou trabalhadores rurais assalariados. Né? Lembra que no Brasil, primeiro estavam, né, os indígenas, depois chegaram os portugueses, depois vieram os africanos, né, obrigatoriamente, não vieram por livre e espontânea vontade, mas sim de pressão, né? E depois começou a chegar os imigrantes, né? E aí, desses imigrantes, alguns colonos, eles foram trazidos por quem? Pelo governo e passaram a viver principalmente na região sul do país, né? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. E aí, eles começaram a receber porções de terras pequenas, né? Poucas, assim, não era muito grande, né? Desabitadas ou terras que já eram habitadas, né? Por indígenas e caboclos, né? Quem eram os caboclos? Eram aqueles brasileiros livres, descendentes de europeus e de indígenas. Então, eles recebiam pequenas porções, né? Que estavam em posse desses, né? E que ficava na fronteira com outros países sul-americanos. Os colonos, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que cultivar a terra e auxiliar na ocupação do território brasileiro. Então, assim, esses camponeses, né, esses que vieram para trabalhar, eles tinham que fazer a terra produzir, né, e auxiliar para que na ocupação, né, do território, né. As colônias eram porções de terras pequenas. Nelas, normalmente, famílias de colonos faziam todo o trabalho, então não havia empregados. Havia criação de animais, eram plantados vários produtos para alimentação e, quando sobrava alimentos, eles vendiam. Então, as famílias que recebiam essas terras, elas mesmas cuidavam. Elas mesmas faziam todo o trabalho, então não precisava de empregado. E aí, para que era? Para o sustento deles mesmos. Se sobrasse qualquer coisa, eles iam e vendiam. Grande parte veio da Europa. Hoje, a qualidade de vida da Europa é considerado totalmente superior, né, à vida do Brasil. Como será que era, né, na Europa, quando esses imigrantes optaram por viver aqui? Acredita-se que esse trabalho, né, esse financiamento, digamos assim, do governo de trazer esses trabalhadores para o Brasil, principalmente, né, trabalhadores italianos, camponeses italianos, né, que teria, por quê? Porque eles teriam mais facilidade por causa que as famílias eram católicas e o sotaque, né, a língua deles era como se a maioria também dos brasileiros, né, então já dava para entender. Por isso, há muitos, né, italianos no sul do Brasil, né. Aqueles que não eram católicos, que vieram, né, que eram protestantes ou ortodoxos, e falavam línguas germânicas, né, eles eram enviados para colônias nas fronteiras, onde viviam isolados do restante da sociedade brasileira. Eles reproduziam sua vida ali, né, como se estivessem na própria Europa. E aí, ainda hoje, né, hoje em dia, mais próximo das fronteiras, né, a gente encontra, assim, tem muitas vilas, né, muitas colônias
de italianos, de portugueses, de poloneses. A gente encontra vários grupos desses ainda. E eles levam uma vida como se estivessem lá. Eles, assim, mudou bastante coisa? Mudou. Claro que mudou. Só que eles optam por, né, para não perder aquele costume, né? Aquela variação deles. Então, eles têm vilas que eles optam por viver como, né, o país que eles estavam, do país de qual eles vieram, né? Aqui nós temos a cidade no sul do Brasil, né, que ela se formou, começou como colônia, né, e hoje é Blumenau, lá em Santa Catarina. É uma grande e bonita cidade, né? Hoje. Podemos dizer que os colonos eram fazendeiros? Aqui, nesse texto abaixo, vai nos explicar qual é a diferença entre um colono e um fazendeiro. Vamos lá? Algumas características, vamos conhecer algumas características dos colonos? O trabalho na terra dos colonos era como? Familiar. Primeira característica, familiar. Não era assalariado, não recebia salário. Então, quer dizer que os fazendeiros recebiam salários, né? O cultivo, as características, né? As terras eram cultivadas e a produção de alimento era voltada para o consumo das famílias que trabalhavam na colônia. Praticava-se a policultura com criação. O que é policultura com criação? Quando você faz a agricultura junto com animais, tá? Policultura com criação, criação de animais. Os colonos eram estrangeiros e as terras eram longe da cidade. E os fazendeiros, qual era a característica? As terras eram muito grandes, muito maior do que a colônia. Utilizavam mão de obra escravizada até 1888, até ser abolido, né? Ou assalariado livre, né? Eles pagavam. Muitas vezes os fazendeiros não plantavam para a família, para alimentar a família, e sim, e assim mesmo, né? E sim para vender os produtos cultivados. Então, nós temos algumas diferenças. Os colonos, o cultivo era para si mesmo, para alimentar a família, eles não tinham salário, as terras eram cultivadas e tinha produção de alimentos para eles, né? E para quem trabalhava ali na colônia toda, né? Com eles, né? E junto com a agricultura tinha a criação de animais. Eram pessoas estrangeiras, né? E moravam longe das cidades. Os fazendeiros já um pouquinho diferente, com as terras muito maior que a dos colonos, né? Eram terras enormes. Não utilizavam para alimentação familiar, e sim para vender. E utilizavam também os escravos, né? Ou eles pagavam também. Assalariado livre, né? Assalariada livre. Ou tinha os escravos, ok? Policultura com criação é a cultivação de plantas, né? A agricultura ali com criação de animais. Aqui com a lupa na mão, continuando. Podemos dizer que os colonos e fazendeiros são iguais? Não. Aqui é simples, porque abaixo a gente tem as explicações, tá? Havia empregados assalariados nas terras dos colonos? Não. Por quê? Porque a agricultura era familiar. Os colonos trabalhavam nas terras, né? Pode colocar aqui também que as terras eram pequenas, né? Os colonos trabalhavam nas terras dos fazendeiros? Por quê? Também não. Por quê? Porque os colonos não eram assalariados, moravam em colônias familiares. Já os fazendeiros, eles contratavam os trabalhadores, né, que pagavam, e depois, ou eles tinham os próprios escravos, ok? Lá na página 208. Além dos colonos, os imigrantes estrangeiros também podiam ser trabalhadores rurais assalariados, certo? Esses trabalhadores não eram trazidos pelo governo, nem recebiam terras.
Eles eram contratados por quem? Por fazendeiros para trabalhar nas lavouras de café, com os afro-brasileiros escravizados, livres ou libertos. A maioria desses trabalhadores rurais assalariados foi para onde? Foi para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. São Paulo tem muito de japoneses, né? Então, assim, além desses colonos que vieram com o governo, que o governo trouxe, outros imigrantes que aqui chegaram, eles podiam também trabalhar com salário, recebendo um salário lá, né? Porque eles vieram em busca de melhores condições de vida, eles vieram para trabalhar. E foi isso que, né, que eles estavam aqui buscando, né? Mas nem sempre isso como eu falei para vocês na aula anterior, eles eram atraídos, né, por muitas promessas, né, que às vezes não acontecia. Então eles eram trazidos, eles não eram trazidos pelos governos, eles vinham, né, através das promessas, eles vinham através das propagandas enganosas, e aí os donos, os senhores de fazenda contratavam eles, né, pagavam através de um salário, e eles trabalhavam junto com os escravos, né, aqueles que já eram escravizados. Porém, muitos desses trabalhadores que eram assalariados, eles não... Quando se fala assalariado, é porque tem que receber dinheiro, né? Porque você trabalhou, você tem que receber. E muitas vezes isso não acontecia. O que acontecia era a tal da propaganda enganosa, né? Eles falavam, os donos de fazenda falavam para eles, não existia um contrato, não existia as leis trabalhistas, né? Então falavam para eles, vocês vão trabalhar e eu vou pagar tanto. Só que com isso, os donos de fazenda ia passando os meses, né? E aí eles acabavam, além de um salário muito baixo que eles prometiam a esses imigrantes, alguns, gente, não eram todos também, tá? Nem todo mundo praticava a mesma coisa. Nem todos os senhores, né, os donos de fazenda faziam essa mesma crueldade, né? Digamos assim. Então, conforme eles iam trabalhando, eles iam produzindo, aí eles tinham que ter alimentação, bebiam água, ou às vezes dormiam na própria fazenda. O que os donos de fazenda faziam? Alguns, tá? Eles diziam que tinha que ser cobrado o prato de comida, tinha que ser cobrada a água, tinha que ser cobrada onde eles dormiam, e nisso eles iam descontando do próprio salário que eles tinham prometido para os empregados ali, né, os trabalhadores que estavam ali para receber. Aí quando chegava no final do mês que eles tinham que receber, eles acabavam que não tinham mais nada para receber. Por quê? Porque o dono da fazenda acabou descontando muita coisa e eles estavam devendo para o dono da fazenda. Então, assim, e acaba inventando esse monte de dívidas, e aí eles acabavam sendo impedidos também de sair daquela fazenda porque tinha que pagar aquela dívida. E cada vez mais a dívida ia aumentando, porque eles iam ter que comer, eles tinham que dormir, eles tinham que se vestir, e a dívida ia aumentando, e eles não conseguiam pagar. E eles tinham que trabalhar. Aí eles iam trabalhando de graça, né? Junto com os outros escravos. Era vantagem para quem? Somente para o dono da fazenda, né? Porque os outros não recebiam. Por isso, na aula anterior, a gente falou dessa propaganda enganosa. Muitos foram atraídos por essa propaganda. Olha aqui, ó. Esses trabalhadores eram assalariados. Aqui, ó. Os trabalhadores estrangeiros que vieram, né? Porque recebiam dinheiro por seu trabalho, ok? Só um pouquinho. Pronto. Opa. Porém, muitos empregadores se aproveitavam desses funcionários e o que eles faziam? Pagavam salários muito baixos, inventando dívidas e impedindo que eles deixassem as fazendas. Então, eles inventavam a dívida. Ó, você almoçou, você tomou um copo d'água. Copo d'água é R$100. Você recebe 200,
Então ele ia descontar R$100. E se ele tivesse tomado 7 copos de água? Não era no copo de água assim, né? É só um exemplo para vocês terem uma noção como eles inventavam dívidas para esses trabalhadores, entendeu? E aí, eles acabavam devendo, não conseguiam pagar a dívida, deviam cada vez mais e impedidos de sair da fazenda e acabavam sendo escravizados, né? E também há registro de casos de castigo físico com esses trabalhadores que eles acabavam apanhando, levando surras e chicotadas. Aqui nós temos uma imagem, ó, de uma cafeira aqui, ó, uma colheita de café na cafeira. Olha os carros de boi aqui, ó, para carregar, né, os sacos. As pessoas, ó, pode ver que nós tem mulheres, né, tem homens e os pés de café. E aí eles puxam com a mão mesmo. Isso aí é lá em São Paulo, em 1902. E aqui nós temos um livro, uma indicação de um livro, Imigrantes do Brasil, que conta a história de vários povos, né, que vieram para o Brasil de uma forma bastante divertida. Alguns desses livros são Meu Avô Italiano, Meu Avô Português, Meu Avô Africano. São várias histórias. Muito bacana. Ok, crianças? Essa foi a nossa aula de hoje. Beijos, beijos, beijos. E até a próxima aula.